Bom dia, gurias. Estamos aqui para mais uma mentoria da trilha 2, né? Hoje a Priscila não vai conseguir participar, vou ser só eu. E vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês me dizem se estão vendo minha tela. O ruim de eu compartilhar é que eu não consigo ver o chat. Daí, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês têm que abrir o microfone. Vocês estão vendo minha apresentação? Eu tô vendo. Então tá. Então vamos lá. Bom dia, né? Nosso assunto de hoje vai ser o card. Então, relembrando, né? A gente está repassando, a gente está aprofundando os tópicos de CSS, né? E revendo algumas coisas que vocês já viram no Trilha 2, mas revendo de uma forma mais aprofundada, né? Então, na semana passada a gente viu o menu, né? O menu drop, drop up, drop down, o sidebar. Vocês terão que colocar no site de vocês, né? No final da trilha, a entrega do site vai ter alguns requisitos, e um deles vai ser o menu, vai ser um card também. Depois a gente vai atualizar o Moodle lá, e para vocês entregarem daí, né, vai com algumas coisas a mais do que vocês fizeram na trilha 1, para deixar o site bem legal assim. O assunto de hoje são os cards, né? Os cards são pedaços interativos de informação apresentados quase sempre no formato retangular. Assim como cartões de crédito ou cartas de jogos, os cards da web contêm informações resumidas, relevantes e de rápida compreensão. Então, os cardzinhos são aqueles, normalmente, retangulinhos, né, que ficam em alguma parte do site e tem alguma interação, né, uma sombra, alguma coisa assim que chame a atenção. E esse card vai ser como se fosse um menu, né, um tópico de menu, vai ter um link para remeter a pessoa para outro lugar, né? Pode ser para outra página do site, pode ser para um outro link. O ponto forte desse formato é a interatividade, né? E é um componente extremamente flexível que pode ser usado para apresentar uma grande variedade de conteúdo de forma destacada. Então, se tu vai falar sobre várias coisas no teu site, né? Tu pode colocar cards para chamar a atenção do usuário e deixar uma informação de forma resumida na tela, né? Como, por exemplo, esses aqui, ó. Ah, tenho 3 modelos, né? Notem que quando a gente vai criar um site, eles têm um layout, que eu já vou falar em seguida, né? Normalmente com uma imagem, um texto e um botãozinho assim, que chame a atenção do usuário, né? Quando ele estiver visitando o site. Então, os cards podem ser usados de várias formas, de acordo com as funcionalidades diferentes pretendidas. Eu já vi sites que no lugar do menu tinham apenas cardzinhos, né? E aí a pessoa interagia direto com o card ao invés de procurar no menu. Mas aí que fica de cada um. Normalmente o site tem um menu, né, para a gente navegar nas páginas. E no meio do site, quando quer destacar algum assunto ou falar de repente de outra coisa, né, para chamar atenção daí com cards. Então os cards prendem a atenção das pessoas. Os cards são responsivos, né? Eles precisam ser responsivos. Cards são facilmente compreendidos, então eles devem trazer uma informação clara já sobre o assunto, né? Ele é único, mesmo que em grupo, então quando a gente cria cards, a gente vai criar um para cada tópico. A gente não vai repetir, né, o assunto do card. É flexível também no estilo, pode conter ou não imagem, ícones, textos e links. Tá? Onde é que eu devo usar? Quando eu quiser mostrar uma lista de notícias de forma organizada, ou um grupo de opções que o usuário pode selecionar como serviços oferecidos, por exemplo. Quando quiser evidenciar conteúdos e ações em um mesmo contexto. Quando quiser separar conteúdos, agrupando eles, né, em formato de card. Esses cards, eles têm uma anatomia, né? Ah, não é assim, como é que eu vou dizer? Eles não têm vários formatos. Normalmente, um card tem apenas um formato, né?
essa anatomia ela é dividida em container, né, que é a área total do card. Essa área deve ser destacada no fundo da página através de borda ou de cor que gere contraste, para ele ficar destacado do site, né, não para ele apenas parecer um retângulo, uma imagem no site. A gente, coloca uma borda, coloca um uma sombra ou um hover, alguma coisa que diferencie ele, né, do contexto do site. Ele tem um texto que fornece informação ao usuário, pode ser uma descrição do que o usuário pode esperar ao clicar o card, o resumo da informação. Vai ter um link, caso o card seja informativo, pode existir um link que direciona o usuário para o local onde ele poderá encontrar mais informações sobre aquele assunto. E imagens, né, o link e a imagem é opcional, mas a imagem chama bastante atenção, né. Porque ela é a representação visual do conteúdo, pode ser ícone, ilustração ou fotografia, tá. Então essa aqui seria a anatomia de um card, né, uma imagem, um texto, link, o quadrado é o container, né, ele vai se destacar do restante do site. Pode ser também só um container, um texto e uma imagem, né. Aí a criação do card fica daí a critério de cada um, mas ele tem que ser um quadradinho pequeno, né, ele não como esses aqui, tá. Esse aqui é o formato básico do card. A ideia é, utilizando cards, facilitar o usuário digerir todas as porções de informações que têm alguma chamada para a ação. Os cards são como opções de escolha, cada um com seu conteúdo. Conseguimos organizar melhor as informações e tornar esses elementos mais apelativos para que o usuário clique com uma espécie de botões, né. Precisamos facilitar a leitura de diferentes conteúdos, precisamos organizar as informações de forma e melhorar a escaneabilidade. Então é para isso que a gente cria os cards. Esses cards normalmente não, eles devem ser responsivos, né. E para ser responsivos, daí a gente vai relembrar a ideia das media queries, né, que são métodos usados lá no CSS para a gente conseguir deixar o conteúdo mais responsivo. Então as media queries são usadas para adaptar o conteúdo de um site a diferentes tamanhos de tela. O CSS pode detectar o tamanho da tela atual e aplicar diferentes estilos dependendo da largura de tela, né. Então o @média, essa palavra-chave inicia uma regra de consulta de mídia e instrui o compilador CSS sobre como analisar o restante da regra, né. Então quando o CSS encontra essa palavra aqui, ele já sabe que vai ter outras instruções para compilar. O only screen indica quais tipos de dispositivos devem usar esta regra, né. Então sempre vai ser, sempre não, na maioria das vezes vai ser a sintaxe @média only screen. E aqui eu tenho, daí além disso, né, daí vem as regras que eu quero aplicar. Então, por exemplo, aqui @média only screen e a largura máxima de 480. Então, quando ele atingir a largura máxima de 480 pixels, vai aplicar uma fonte de 12 pixels, né. Pequenas regras para a gente deixar o site responsivo. O range, hã, o range é um agrupamento de informações na média, né. Então, por exemplo, o exemplo acima aplicaria suas regras somente quando o tamanho da tela estiver entre 320 pixels e 480. Notem que a gente está usando um operador lógico aqui, o AND, tá. Hã, vocês não sei se vocês lembram ainda, mas na lógica lá a gente tem operadores lógicos, o OR, o AND, né, então a gente usa esses operadores aqui para interligar as duas regras, né. Que eu quero dizer que eu quero essa e essa largura, né. Isso nos permite encadear 2 requisitos, né, eu posso colocar até mais que 2 requisitos aqui, posso trabalhar com 3 tamanhos de tela, por exemplo, tá. Depois eu posso ter uma lista separada por vírgulas também,
Então, no exemplo acima, usamos uma vírgula para separar várias regras. O exemplo acima requer que apenas um dos recursos de mídia seja verdadeiro para que seu CSS seja aplicado. Aí vocês vão falar, qual é a diferença do anterior, né? É que esse end aqui força a verdade. Qual verdade? Essa aqui, né? Ele força que a largura mínima tem que ser 320 e a largura máxima 480. Só vai aplicar as regras se essas duas coisas aqui forem verdadeiras. Se for do 320 e até o 480. Fora isso, ele se mudar aqui a mínima ou a máxima, essa regra já não seria aplicada. Com o end, né? O end força que tudo seja exatamente correto para a regra ser aplicada. Com a vírgula, se eu tivesse mais de uma aqui, né? Por exemplo, aqui eu tenho a largura mínima de 480 e a orientação paisagem. O landscape, acho que é paisagem, se eu não me confundo. Mas pode ser ou o tamanho 480 ou a orientação, né? Não precisa ser as duas informações, não precisa atingir as duas informações. Quando tiver uma das duas, ele já vai aplicar a regra que tiver dentro dessa média aqui. Tá? Então, essa é a diferença de usar vírgula e usar o end. Depois eu tenho pontos de interrupção. Um exemplo, cria um intervalo de tamanho de tela do tamanho de um tablet, no modo paisagem, e também indica a orientação. Tá? Então, landscape é paisagem, então eu estava correto. Então, aqui também, né, é uma outra forma de escrever a média, usando também o operador AND, né? Então, ele vai delimitar a largura mínima e a largura máxima, e mais uma orientação, né? Então, mais a orientação da página. A orientação da página, se alguém não lembra, é que nem no Word, assim, o retrato, a página fica em pé, e a paisagem, a página fica deitada, tá? É a forma de ver a página. E aí a gente tem alguns pontos, né, de referência para orientação de responsividade, né? Para a gente usar nessas media queries. A gente tem o mobile, que é 480 pixels, o tablet 768, menor ou igual, né? 768. Um tablet no formato de paisagem, né? Porque é diferente a gente fazer o site com a orientação em pé, retrato. Quando a gente virar, isso vai ficar diferente, né? Então, posso tratar as duas formas. Que o tablet em paisagem menor ou igual a 1024. O laptop, né, que seria notebook menor ou igual a 1600 e desktop maior que 1600, né? A gente tem monitores bem grandes, então a gente pode colocar uma regra aí que tudo que seja maior que 1600 fique de uma determinada forma, tá? Coloquei bastante conteúdo extra para vocês também olharem, tá? Darem uma olhada nos assuntos que a gente falou. Eu quero mostrar para vocês aqui um cardzinho responsivo, para vocês terem uma ideia. Mas, assim, esses projetos que eu sugeri aqui no YouTube, vocês podem replicar, né, e depois podem até aplicar no site de vocês, tá? A gente aprende bastante pegando projetos, né, e replicando no PC da gente, na máquina da gente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um código aqueles 3 cards que eu tirei ali, eu vou compilar aqui com vocês. Esses 3 aqui, né? Eles são responsivos, ou então quando a tela diminui, eles ficam um embaixo do outro. Então, essa é a ideia do card, né? Eles têm uma sombrinha aqui na volta, tem um botão. Esse botão poderia ter um hover também, né? Esses aqui, eles estão bem clean, assim. Uma imagenzinha e um título que vai remeter ao assunto que eu gostaria de tratar, né? Eu não botei nada aqui, os botões não estão levando para lugar nenhum, mas ficaria o link no botão ou em outro lugar, né? Dependendo de como vocês gostariam de fazer. E o código desses cards são bem simples. Ó, tem um index normal, né?
Aqui tem bastante código, porque eu importei fontes, algumas fontes, para deixar o card diferente lá. Usei 3 fontes diferentes. Dentro do meu body eu tenho, olha como é pequenininho, ó. Isso aqui é um cardzinho. Então o HTML do card é bem pequeno, né? Bem simples. Aqui só tem uma seção com uma divisão para o ícone, um H3 com o título no meio, texto e um botão. Bem simples, né? Aí aonde que a gente trabalha mais? A gente trabalha mais lá no CSS. Aí aqui no CSS, sim, né? Eu vou fazer toda a configuração da borda, do fundo do site, né? Que é branquinho, que eu deixei branquinho. O container, né? Dos cards ali, que eu coloquei o display flex. Aí vocês vão trabalhar flex de novo, né? E mais para baixo aqui, aí assim eu vou configurando cada card, né? Ah, lá embaixo eu coloquei a média, ó. Deixa eu ver se tem mais. Meu mouse não tá bom para rolar a página. É só essa aqui, ó. Então, nessa média aqui eu faço a configuração da responsividade, né? Bem simples. Eu só coloquei que quando atingir a largura de 720, eles vão mudar a direção, né, para coluna. Por isso que eles ficam um embaixo do outro. Então, vocês vão ver que a responsividade também não é um bicho assim tão feio, né, da gente tratar. A gente consegue bem tranquilo fazer com as médias muitas coisas, tá? E eu acho que é isso, gurias, que eu tinha para falar para vocês. Aí a ideia é que vocês coloquem, né, um, um card, pelo menos um card no site de vocês. Se alguém quer comentar alguma coisa, podem falar, podem abrir o microfone se quiserem. Tá tudo tranquilo, tudo bem. Agora, a ideia é que vocês trabalhem, né? Vocês veem o conteúdo e já apliquem lá no site de vocês, porque daí ao final da trilha não vai acumular, né? E aí, se vocês vão tendo dúvida, vocês podem ir falando comigo daí durante as mentorias. A Vanderleia tá digitando. Ninguém tem nada para colocar? Nenhuma dúvida? Tá tudo certo? Conseguiram botar o menuzinho lá? A Vanderleia, sobre a mentoria passada, para fazer o menu do HTML, a gente faz o código, o CSS estiliza e precisa de mais alguma coisa para funcionar? Depende, Vanderleia, do modelo que tu escolheu. Ah, eu dei vários exemplos lá no site, né? E alguns usam JavaScript. Então, se tu usar só HTML e CSS, tranquilo ali, tu vai configurar ele com HTML, com CSS, e vai funcionar. Os que usam JavaScript, aí tu tem que usar o JavaScript também, senão realmente não vai funcionar, né? Não vai interagir. Eu tentei gravar, gurias, eu vou cancelar a gravação ali depois. A princípio está gravando. Se deu tudo certo, vai ficar gravado. Mas esses cards que eu mostrei para vocês é um dos projetinhos que eu deixei o link ali. Se vocês replicarem, né, o projetinho, vocês vão ver que é simples fazer. Escolher um drop-down que não funcionou. Deve ser alguma coisinha que. Ah, eu tô chique. Por que que eu tô chique? Porque a gente tá usando card e menu drop-down. De repente, alguma regrinha, Vanderlei, tu tem que o CSS, ele é muito rígido, né? Às vezes tu esquece um ponto e vírgula, alguma coisinha, ele já não funciona. Então, tu teria que revisar todo o código, ver se tu tá chamando o CSS certinho, que aí, que aí funciona. Ah, tá. Tem mais. Aí, Vanderlei, de repente, se tu não tá conseguindo, a gente pode falar em outro momento, ou de repente tu escolhe outro modelo. Miriam, a tarefa vai ser criar.
vai se criar cards no site de vocês, para vocês já irem deixando pronto, né. Porque a gente vai ver muitas coisas agora nas mentorias, então e lá no final da trilha a gente vai pedir algumas coisas, aí vocês já podem ir fazendo, né, para não apertar, que vem final de semestre, vem prova, vem tudo junto, né, para quem estuda. Então, quanto mais vocês já irem se organizando, melhor. É isso, gurias. Ninguém quer falar mais nada? Tempo para a gravação aqui. Previsão de encerra, eu não tenho exatamente a data, mas é ali até o dia 20 de dezembro, se eu não me engano. Não sei exatamente precisar a data, mas a gente segue mais ou menos o calendário escolar, né. Aí depois tem uma pausa, né, umas fériasinhas. É, a Neide nas dúvidas só aparece na hora de fazer. Aí a gente dá uma paradinha, tem umas férias, né, depois a gente retoma lá de novo no ano que vem. Alexandra tá digitando. O ano já tá acabando, né, nossa, que foi muito rápido esse ano. A gente piscou e o ano passou. Vou esperar a Alexandra terminar de digitar, aí eu vou encerrar a gravação. Se alguém quiser falar alguma coisa, abrir o microfone também tá liberando, tá. Eu vou encerrando aqui enquanto a Alexandra termina de digitar. Então tchau, gurias, um bom final de semana. Um beijo, bons estudos.